Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Salmo 42, versículo 1. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado, nós estudamos sobre o tabernáculo e os utensílios da casa do Senhor. Como o Senhor deu habilidade e sabedoria para que Moisés e ali os seus servos criassem ali o tabernáculo, os utensílios do Senhor para ser usado ali nos rituais, nos cultos ao Senhor. E hoje nós vamos estudar sobre o terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. Estou aqui com a Bíblia de Estudo de Genebra aberto e gosto muito de olhar por ela porque ela tem uma introdução muito legal acerca dos acontecimentos. E eu vou estar lendo algumas partes aqui da introdução e o propósito e característica do livro. E os irmãos possam estar dando uma leitura aí no livro de Levítico para compreender algumas leis do Senhor. No próximo vídeo nós vamos entrar aí sobre essas leis e alguns tópicos no qual fala no livro de Levítico. Introdução, visão geral. O autor é Moisés. O propósito: conduzir os israelitas nos caminhos da santidade para que eles se mantivessem separados do mundo e recebessem bênçãos em vez de julgamento, enquanto vivessem nas proximidades da presença especial do seu Deus Santo. A data 1446 a 1406 a.C. Verdades fundamentais: Deus é santo e exige santidade do seu povo. O povo de Deus não conseguia cumprir perfeitamente as exigências de santidade, mas podia obter expiação temporária por meio do sistema sacrificial. Deus chamou o seu povo para buscar a santidade em todos os aspectos da vida, em gratidão pela misericórdia que ele havia demonstrado para com eles. Deus ofereceu bênçãos maravilhosas e ameaçou trazer julgamento caso o seu povo não se arrependesse e se comprometesse com ele. Ou seja, o que está dizendo aqui? O propósito do livro é a santidade do povo para com seu Deus. O povo, mesmo não conseguindo cumprir todos os mandamentos do Senhor, todas as leis à risca, o povo poderia sim obter ali êxito em tentar cumprir, em ser pessoas que não olhassem muito no aspecto da lei em si, mas olhasse para o Deus soberano. Em vez da pessoa olhar ali, se eu passar no sinal vermelho, eu vai chegar uma multa em casa, eu posso ser multado. Em vez de olhar assim, ele já olha muito mais além do que isso. Ele pode olhar dessa forma: se eu passar no sinal vermelho ali, o cristão ele não importa com a multa, mas ele importa com o que Deus está vendo. Deus está enxergando, então ele já pensa logo: se eu fizer isso, eu vou transgredir a ordem do Senhor, no qual deu autoridade para que eu andasse segundo a ela. Então o que acontece? Eu olhando para Deus, eu não passo no sinal vermelho ali. Pelo contrário, eu mantenho porque eu sou fiel e cumpro as leis de Deus. E também faço assim nas leis dos homens. A multa não vai chegar lá em casa porque primeiramente eu tenho um compromisso com Deus. Então o propósito do livro é esse: em vez das pessoas olharem para a consequência ali do ato, ou a pessoa pensar o seguinte: não vou fazer isso, não, eu vou ter que levar um cordeiro sem defeito, levar algo para fazer expiação ali pelos meus pecados. As pessoas já deveriam olhar: não vou fazer isso porque Deus não gosta, papai é santo e não quer que nós erramos diante dele. O propósito do livro é esse: a santidade ao Senhor. Mas também o Senhor está dizendo aqui que vai trazer julgamento quando as pessoas errarem. Enquanto elas não se arrependessem, com certeza a mão poderosa de Deus seria sobre a vida delas. Propósito e característica do livro. Vamos estar lendo aqui um texto um pouquinho até longo, mas que vocês possam estar ouvindo atentamente para compreender o livro de Levítico. Talvez nenhum outro livro do Antigo Testamento seja tão desafiador para o leitor moderno quanto Levítico.
sendo necessário exercitar a imaginação para visualizar as cerimônias e os ritos que constituem grande parte do livro. No entanto, é importante entender os rituais de Levítico por dois motivos. Em primeiro lugar, de modo geral, os rituais preservam, expressam e ensinam os valores e os ideais mais preciosos de uma sociedade. Embora os vários aspectos dos rituais de Levítico pareçam obscuros para os leitores modernos, os leitores atuais, os israelitas do Antigo Testamento sabiam o motivo pelo qual determinados sacrifícios eram oferecidos em ocasiões específicas e o que certos gestos significavam. Ao analisar as cerimônias descritas em Levítico, podemos aprender sobre os conceitos mais importantes para o povo de Israel do Antigo Testamento. Em segundo lugar, esses mesmos conceitos foram fundamentais para a teologia do Novo Testamento. As concepções de pecado, sacrifício e expiação encontradas em Levítico são essenciais para a interpretação da morte de Jesus no Novo Testamento. Levítico faz parte da lei da aliança dada no Sinai, no Monte Sinai. Os conceitos que norteiam toda a aliança mosaica também se encontram pressupostos neste livro, incluindo a graça soberana de Deus na escolha de Israel e sua exigência de lealdade. Certos temas são particularmente proeminentes em Levítico. Primeiro, Deus está sempre presente com o seu povo. Segundo, Deus é santo e o seu povo também deve ser santo. Terceiro, a expiação pelo pecado por meio da oferta de sacrifícios é de suma importância. Esses temas podem ser elaborados da seguinte maneira. Vamos lá para o esboço. Se você fosse pregar, você pregaria dessa forma. Aqui é bom que já vem tudo preparado. Tem um esboço aqui já preparado para mim aqui. Se eu precisar um dia dar um estudo sobre isso numa igreja ou em qualquer outro lugar, já deixou aqui tudo pronto, né? Mas vamos lá aqui para as colocações. Primeiro, a presença divina. Todos os atos de adoração eram realizados perante o Senhor. Por exemplo, capítulo 1, versículo 5. O qual habitava com o seu povo na tenda da congregação. Devido à presença de Deus no Santo dos Santos, ninguém tinha acesso a essa parte do tabernáculo, senão o sumo sacerdote, que podia entrar ali uma vez por ano, no dia da expiação. Está lá no capítulo 16, versículo 17. Vamos lá conferir. Apesar da presença de Deus normalmente ser invisível, em ocasiões especiais, por exemplo, na ordenação do sacerdote, ele se tornava visível na forma de fogo, capítulo 9, versículo 23 e 24. A maior dádiva de Deus para o seu povo é que ele se dignou habitar no meio dele, capítulo 26, versículo 12. Olha que só que interessante, a presença divina no meio do povo. Segundo, a santidade. O tema de Levítico é: vós sereis santos, porque eu sou santo. Está ali no capítulo 11, versículo 45. Os seres humanos foram criados para ser como Deus quanto ao caráter, o que significa que devem imitar Deus na vida diária. Uma vez que Deus é santo, também é fonte de vida perfeita, a vida nas suas dimensões físicas e morais. Os animais oferecidos a ele em sacrifício deviam ser perfeitos, capítulo 1, versículo 3, e os sacerdotes que representavam Deus para Israel e Israel para Deus não deviam ter defeitos físicos, capítulo 21, versículo 17 a 23. Aqueles que sofriam de algum tipo de fluxo, especialmente de sangue ou doença de pele desfiguradora, não podiam participar do culto enquanto não fossem curados, capítulos 12 e capítulo 15. A saúde física parece simbolizar, portanto, a perfeição da vida divina. No entanto, a santidade também é uma questão interior de atitudes expressa em um comportamento moral.
O tema da santidade é enfatizado em particular nos capítulos 17 a 25 e 25, que tratam principalmente da conduta ética pessoal, e resumindo em capítulo 19, versículo 18, com a ordem: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Terceiro, a expiação por meio do sacrifício. Uma vez que ninguém conseguia viver perfeitamente de acordo com a lei de Deus, era necessário prover um meio de expiação para que os laços morais e as falhas físicas pudessem ser perdoados. É com esse objetivo que Levítico apresenta as descrições mais completas do sistema sacrificial, capítulos 1 a 7, do papel do sacerdote, capítulos 8, 10, 21 e 22, e das grandes festas nacionais, capítulos 16, 23 e 25. No Antigo Testamento, essas cerimônias importantes tinham a finalidade de possibilitar a coexistência do Deus Santo como seu povo pecaminoso por meio da expiação temporária dos pecados. Os sacrifícios não possuíam nenhum poder em si ou de si mesmo para expiar os pecados. Ao contrário, dependiam dos méritos da expiação futura a ser realizada por Cristo. João 14, versículo 6, Hebreus 9, versículo 15 e Hebreus 10, versículo de número 11. No próximo estudo a gente vai falar Cristo em Levítico. Nós vamos dar aí uma atenção maior neste livro de Levítico, como nós vamos encontrar Cristo aqui neste livro de Levítico. E nós ficamos por aqui, nós estudamos aqui a Bíblia de Genebra, no qual tem aqui essas passagens riquíssimas para nós, que os irmãos possam pausar o vídeo aí e ir nos textos citados aqui, para que o estudo fique melhor, porque se eu for ler o livro inteiro, nós vamos ficar muito tempo, será muitos vídeos gravados, e a intenção não é essa, a intenção é fazer com que você conheça os livros, é um discipulado, que você aprenda o que o livro quer dizer, o porquê que o livro foi escrito, e nós vemos que é para manter o povo santo, a santidade do povo para com seu Deus. E precisamos nos atualizar hoje. Esses rituais que nós citamos aqui, de cerimoniais, de levar ali os animais, foram abolidos em Cristo naquela cruz. Então nós devemos ser santos porque Ele é santo. E nós devemos entender que sem o derramamento de sangue não há expiação pelo pecado, ou seja, não tem como Deus nos perdoar sem o derramamento de sangue. Nós possamos compreender cada palavra, cada gesto e perguntar caso há dúvida, por que isso, por que aquilo. Estou estudando, estou lendo, surgiu uma dúvida, procure alguém para tirar suas dúvidas, ou escreva aqui nos comentários para que nós possamos estudar juntos e aprender mais. Que nem tudo eu falo aqui nesse discipulado, mas porém Deus nos dá a graça de aprendermos mais e poder tirar as dúvidas daqueles que estão estudando aí juntamente conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo, se Deus permitir. Graça e paz.